Olá, professores que ensinam matemática, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Cláudia, aqui do GPM da Unemate Barra do Bugres, e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês mais uma unidade temática da BNCC de matemática do terceiro ano do ensino fundamental. A habilidade 19 de grandezas e medidas do terceiro ano do ensino fundamental, ela sugere o seguinte: estimar, medir e comparar comprimentos utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais, metro, centímetro, milímetro e diversos instrumentos de medidas, né? Então, olha só, aqui ele pede para trabalhar com estimativa, com as medições e também para comparar. Então, nós temos três verbos aqui, né? É uma habilidade extensa, né? Que eu preciso juntar tudo nisso, na sequência didática, por exemplo, ou eu vou elaborar uma atividade para cada verbo, um para estimar, outro para medir e outro para comparar, ou eu também consigo fazer tudo isso numa atividade ou numa sequência didática mais ampla, né? Então, olha só o que eu trago como ideia aqui para a gente pensar. A gente desenha uma figura qualquer. Isso pode ser feito, gente, na sala de aula, né? Ampliar alguma figura, trazer régua, trazer um instrumento para eles e trazer cordinha também para eles esticarem bem em cima dessa figura, pedir para medir, né? Pedir para medir a figura e depois medir no cordão. É muito interessante esse tipo de atividade. Por quê? Porque eles acham interessante, né? E descobrir depois a medida e fazer isso, né? Manipulando isso. Eles acham muito interessante. Então, olha só. A professora Joana lançou um desafio na sala, valendo uma caixa de bombom. No desafio, cada aluno deveria estimar a medida de cada lado da imagem abaixo e depois medir. Ganharia o desafio quem chegasse mais próximo da medida real. Vamos participar do desafio? Então tá, cada lado, né, que está endereçado com uma letra, o aluno vai estimar. Por que estimar? Né? Ele vai dizer, né, escrevendo nas alternativas, né, se é metros, se é quantos metros, se é quantos centímetros, ele vai colocar. E você vai deixar ele à vontade para colocar. E aí é que entra depois a questão de medir, né? Primeiro ele vai estimar, aqui é uma estimativa que ele faz, e depois ele vai medir, ele vai tirar a prova daquilo que ele falou. Então vamos lá, ó, medida real agora. Agora, eles vão fazer o quê? Com a régua, eles vão fazer a medida do lado A, do lado B, do lado C, do D e do E. E vão colocar, claro que isso com a ajuda, o auxílio da gente, né? A gente pode trabalhar em grupo, a gente pode trabalhar em duplas, né? Trazer esses instrumentos, a maioria sempre tem uma régua dentro da bolsa, né? E aí eles podem medir com régua e depois eles podem medir também o cordão que eles fizeram, que eles colocaram por cima desse desenho, né? Depois disso pronto, a gente pode trabalhar o quê? Olha, isso dá uma ótima sequência didática, tá, gente? Ó, a comparação. Então, agora eu vou comparar, ó. Agora que você já mediu, responda. Qual a diferença da medida do lado A para a medida do lado E? Eles vão ter que achar a diferença de quanto está faltando o E para chegar no A, né? Qual a medida do menor lado? E aí eles vão achar quem é o menor lado. Entre os lados B e C, existem diferenças? Qual? Né? Então, o B e o C são bem parecidos e eles vão ter que medir para ver se existe diferença. Se tem diferença, a diferença é mínima, mas eles vão ter que descobrir, né? Então, olha só, gente, isso aqui dá uma ótima sequência didática, esse tipo de atividade, né? E aí a gente está trabalhando, ó, estimar, primeiro ele estimou, medir e comparar. Aqui nós conseguimos fazer, contemplar as três numa atividade, mas nada impede que você faça três atividades, por exemplo, de estimar, né? Uma de estimar, outra de medir e outra de comparar, tá? Então essa é mais uma atividade, né, que a gente traz como sugestão para a habilidade 19 de grandezas e medidas.